O cenário se torna tenso e cheio de intrigas. Chico, incapaz de cumprir a ordem de Violeta contra Madá, vê-se sem saída. Violeta, furiosa com o fracasso, decide recorrer a Aquiles para dar conta do serviço. Enquanto isso, Osmar, que escuta toda a conversa, sente uma onda de pavor. Ele sabe que João precisa ser alertado, então corre até ele, sem pensar duas vezes. João, como o herói impulsivo que sempre foi, não hesita um segundo em se colocar entre Madá e o perigo, disposto a fazer tudo para protegê-la. O carnaval já está a todo vapor. Madá, descontraída, se prepara para o desfile do dragão suburbano, sem saber que sua casa está sendo vigiada. A tensão cresce ainda mais quando Osmar, desesperado, vai até Violeta e pergunta: o que Aquiles está fazendo rondando a casa de Doralice? Você tem alguma explicação? Violeta, com um sorriso enigmático, responde com cinismo: por que você está se intrometendo na vida dos meus funcionários? Quando eles estão de folga, não tenho nada a ver com isso. Osmar, irritado e sem paciência, responde com firmeza: não tente me enganar, Violeta Castilho. Eu sei que Aquiles não está de folga, e mesmo que estivesse, ele só pode estar cumprindo alguma ordem sua. Violeta desvia o olhar, mas logo lança sua resposta, com tom suave e calculista: querido, às vezes me preocupo com você. Ultimamente você anda tentando encontrar problemas onde não existem, acha que tudo gira ao redor de você e de sua família. Relaxa, é carnaval. Vá se divertir e esqueça nossos empregados. Assim que Violeta se afasta, Osmar não consegue disfarçar sua desconfiança. Ele murmura, com os dentes cerrados: se ela está mentindo. Eu vou descobrir o que ela está aprontando e vou impedir que ela destrua minha família. Uma determinação perigosa começa a tomar conta dele. Do outro lado da cidade, Madalena e Jean deixam a casa e seguem para o local da concentração do desfile. Chico os segue de perto, atento a cada movimento. E, lá no meio da agitação, Aquiles, sempre vigilante e fiel a Violeta, mantém seus olhos fixos em Chico. Até que, finalmente, Chico vê Madá se preparando para o desfile, vestindo a fantasia do dragão suburbano. A raiva e o desespero tomam conta dele. Ele a puxa para um canto, com o coração acelerado, e diz, sem hesitar: você precisa sair daqui, Madá. Madá, furiosa, responde com firmeza: o que você pensa que está fazendo? Não tem o direito de me impedir de desfilar. Chico, visivelmente perturbado, quase implora: por favor, me ouça. Eu não me importo se você quer desfilar, mas você tem que sair agora. Vá até o seu tio e peça perdão por tudo que fez. Madá solta uma gargalhada sarcástica: e isso é piada, né? Ou Violeta mandou você fazer isso? Agora você virou capanga dela, é? Só faz o que ela manda. Chico engole em seco, sentindo a pressão, mas ainda tenta se manter firme: e sim, foi ela quem mandou, mas não foi para entregar um recado, foi porque ela sabia que eu não conseguiria. E eu não vou deixar você sair daqui sem entender o que está acontecendo. Madá corta-o com uma risada e esquece: Chico. Me deixe em paz. Se você voltar aqui para me perturbar, eu chamo os seguranças. Está me ouvindo? Ela coloca a máscara e se mistura entre os outros foliões, deixando Chico atordoado, sem saber o que fazer. A tensão se intensifica. Chico recebe uma ligação de Aquiles, que pergunta, com tom zombeteiro: e então, o Banana fez o serviço? Aquiles responde, calmo: e eu ouvi a conversa. Eles discutiram um pouco, mas se fosse para apostar, diria que o Chico tentou avisá-la. Nesse momento, Osmar aparece, escutando a conversa, e fica chocado ao ouvir Violeta dizer, com calma, quase como uma ordem: então faça você mesmo o serviço. Eu sabia que Chico não conseguiria se livrar de Madalena. Por isso, mandei você. Osmar, aterrorizado, murmurando para si mesmo: meu Deus, foi ela quem deu a ordem contra Madá. O que eu faço agora? O que eu faço? Desesperado, ele sai correndo de casa, determinado a chegar o mais rápido possível à concentração do desfile. Quando ele chega lá, começa a procurar freneticamente por Madá, mas não a encontra. O pânico começa a tomar conta dele. De repente, ele vê algo estranho, e uma sensação gelada percorre sua espinha. Osmar, com o coração acelerado e a mente frenética, sente suas pernas falharem enquanto observa o local sendo cercado. A tensão cresce, e ele mal consegue respirar. Seus olhos estão fixos em Aquiles, que ronda o ambiente, e o pavor se instala. João, atento ao estado de Osmar, percebe o semblante desesperado e se aproxima, com a preocupação estampada no rosto. Ele pergunta, sua voz trêmula: está tudo bem com você, Osmar? Osmar, quase sem forças, engole em seco, os nervos à flor da pele. Eu preciso encontrar a Madalena. Eu não consigo, eu não posso deixar ela aqui.
João, tentando manter a calma, responde, ela deve estar na plateia. O desfile logo vai começar, e só vão ficar os fantasiados, Osmar. Não. Osmar grita, sua voz carregada de angústia. Eu procurei em todo lugar. Não consigo encontrá-la. Eu preciso achar a minha sobrinha, João. A preocupação de Osmar é palpável, e João sente o peso da situação. Ele pergunta, tenso, o que está acontecendo? Talvez eu possa ajudar. Osmar o encara com uma urgência quase desesperadora, sua voz baixando para um sussurro ameaçador, e a Violeta deu ordens contra ela. As piores ordens possíveis. Madalena está correndo um grande perigo. E você precisa me ajudar a tirá-la daqui. As palavras de Osmar penetram na mente de João, e seu coração começa a bater descontroladamente, o pânico tomando conta dele. Perigo? Que tipo de perigo, Osmar? Você precisa ser mais claro. Osmar engole a raiva, o medo e a impotência, antes de finalmente admitir que a Violeta ela quer se livrar de Madalena. E está disposta a fazer qualquer coisa para isso. O choque toma conta de João, que se recusa a acreditar e não. Isso não pode ser verdade. Não é possível que a Violeta tenha feito isso. Osmar aperta os punhos, tentando se controlar, mas sua voz sai quase rasgada de tanta aflição, e eu queria dizer que é mentira, mas não é. Não precisamos esperar, João. Madalena precisa ser protegida, agora. Com o desespero estampado no rosto, João se agita. Ainda dá tempo de encontrá-la antes do desfile. Eu vou para lá, e você vai para cá. A gente vai encontrá-la, juntos. Assim que João sai correndo, Osmar olha para trás e leva um susto ao ver Aquiles, que está falando ao telefone. Seu nervosismo aumenta, e ele comenta, com um tom de pavor, ele está falando com a Violeta. Eu preciso me posicionar, antes que Aquiles receba outra ordem contra mim. Minutos depois, Osmar retorna à casa de Violeta, que o recebe com um sorriso cínico, ora. Se não é o salvador da pátria. Osmar, furioso, não perde tempo e grita, e eu exijo que você cancele a ordem contra Madalena, agora. Nesse momento, Cacá, escondida atrás de uma cortina, observa e escuta tudo. Violeta, com aquele sorriso frio e calculista, responde, já acho que você não entendeu, Osmar. Eu não volto atrás quanto às minhas ordens. Osmar, com o sangue fervendo, insiste, mas se você se importa mesmo comigo, vai ligar para Aquiles e cancelar a ordem. Você não pode permitir que isso aconteça. Violeta, com um olhar de desprezo, questiona, por que eu faria isso, Osmar? Madalena é apenas uma pedra no meu sapato. Osmar, tomado pela raiva, grita, ela é minha sobrinha, Violeta. E você está destruindo a minha família. Violeta, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos, responde com frieza, pouco me importa isso. Lembra-se de quem foi culpado pelo que aconteceu com o meu filho? Osmar, apertando os dentes, réplica, eu não tive culpa, e você sabe muito bem disso. Violeta, com um gesto indiferente, desvia o olhar, e Osmar continua, mas saiba de uma coisa. Madalena não pode ser a única a pagar por isso. Até o João está atrás dela. Cacá, ouvindo tudo, arregala os olhos, o coração acelerando, e não consegue mais ficar quieta. Eu não posso permitir que o João corra qualquer risco. Eu tenho que ir até aquele bendito desfile. Ela se apressa, já sem pensar nas consequências. Osmar, sem perceber, sai apressado, e Cacá, observando que Violeta está distraída, aproveita a chance e sai de casa, em silêncio, decidida a impedir o pior. O desfile do dragão suburbano começa a se preparar, e Chico e Aquiles observam atentos, como predadores à espreita. João, ainda na busca, não faz ideia de que Madá está fantasiada entre os foliões. Quando o desfile começa, a tensão aumenta, os Maraga aparecem, e a invasão da concentração parece iminente. De repente, João nota a maneira de um dos fantasias se mover e, com um choque, murmura, e é Madá. Meu Deus, ela esteve do meu lado o tempo todo. Desesperado, ele se aproxima e chama, e Madá. A gente precisa sair daqui, agora. A fantasia faz um sinal negativo com a cabeça e as mãos, e João, insistente, quase suplicando, eu sei que é você, Madá. Por favor, me escuta. Madá retira a máscara, e seus olhos brilham com a surpresa. Como você sabia que era eu? Ela pergunta, a voz trêmula. João tenta se explicar rapidamente, olha, eu sei que as mulheres não podem desfilar, mas eu... Ela o interrompe, aflita, não. Não tire a máscara, João. Olha nos meus olhos e se prepare para cumprir a ordem. Em um ato desesperado, Chico empurra seu colega de trabalho, Aquiles, e diz, me desculpa, mas eu não vou permitir que você faça isso.
Aquiles reage, furioso: você vai me impedir de cumprir a ordem? Então, você vai sofrer junto com a Madalena. Jão tenta correr em direção a Madá, mas o fluxo de pessoas no desfile impede sua passagem. Kaká, também correndo, tenta se aproximar, mas não consegue chegar rapidamente. Jão e Madá notam a movimentação ao redor deles, e, surpresa, Madá pergunta: o tio Osmar e a Carla também estão sabendo disso? Por que estão correndo? Aquiles desvia de Chico, e aponta para Madá, com a intenção de capturá-la. Neste momento, Chico toma uma atitude heroica, conseguindo derrubar Aquiles, e um som ensurdecedor preenche o ar. Todos ao redor se abaixam de imediato. O pânico toma conta da avenida, e o caos se instala enquanto todos tentam fugir da confusão. Madá sente uma dor súbita, passando a mão nos braços e murmurando: eu acho que estou bem. E você? Jão responde, ainda aflito: eu também. Mas vamos sair daqui. Nesse instante, Osmar aparece, correndo até eles, perguntando, com a voz tensa: estão todos bem? Onde será que a bala foi parar? Jão olha para Kaká, que, com lágrimas nos olhos, parece fragilizada. Ele se aproxima dela e pergunta: Kaká, você está bem? Ela, com a voz fraca, responde: Chão. Eu fui atingida. Antes que consiga terminar a frase, Kaká desmaia nos braços de Jão, e ele a segura com desespero. Osmar e Madá tentam ligar para a ambulância, e, com o coração apertado, a tensão só aumenta. Mais tarde, Aquiles chega à casa de Violeta, e ela, sem paciência, pergunta: conseguiu finalizar o serviço? Ou você também fraquejou, como o Chico? Aquiles, evitando olhar nos olhos de sua patroa, responde com cautela: e eu tentei, mas o Chico me atrapalhou. Acabei atingindo outra pessoa. Violeta, irritada, se aproxima e pergunta, com raiva: quem, Aquiles? Ele hesita, mas, finalmente, engolindo em seco, responde: foi a Carla. A expressão de Violeta muda drasticamente. O chão parece desmoronar sob seus pés, e ela, com a voz tensa, pergunta: e onde ela está? Logo em seguida, Violeta chega ao hospital, encontrando Osmar, Ana Lúcia, Madá e Jão desesperados na sala de espera. Violeta tenta disfarçar seu pavor, imaginando se eles sabem sobre a ordem que deu. Ela segue para o quarto da UTI, onde encontra Kaká. Quando Violeta a vê pela janela, não consegue segurar as lágrimas, e a dor toma conta dela. Um médico se aproxima e pergunta: e a senhora é da família? Violeta, com a voz tremida, responde: sou neta do filho dela. Como ela está? O médico, com pesar, responde: e a Carla está fora de perigo. Violeta suspira, aliviada. Mas, em seguida, o médico faz uma pausa, e sua expressão fica mais grave. Mas sinto muito, e não conseguimos salvar o bebê. Violeta, ao ouvir aquelas palavras, sente o peso da culpa esmagá-la. As palavras do médico soam como um golpe. Seu corpo treme, e suas pernas falham. Ela cai no chão, enquanto o som de seu choro ecoa pelos corredores do hospital. Não. Não me ajude. O chão é o meu lugar, diz ela, com a voz quebrada. A culpa é toda minha. Meu neto se foi. A pior parte não é a dor. É saber que eu continuei aqui, enquanto ele nunca teve a chance de ver a luz do sol. A angústia de Violeta é palpável. Osmar aparece no corredor, e ao ver o sofrimento dela, algo inesperado acontece. Uma pitada de comoção surge em meio ao ódio que ele sente por ela. Ele observa, sem saber o que fazer diante de sua dor. O choro de Violeta reverbera, e, enquanto ela tenta lidar com o peso de suas escolhas, a trama se adensa, com suas ações finalmente cobrando o preço. O destino de todos, agora entrelaçado de maneira irreversível, parece mais sombrio do que nunca.